e depois disso veio a bancada ativista. Eu ia te A perguntar bancada disso. ativista numa... É um coletivo, Mônica? Conta pra gente. É a forma que vocês encontraram para conseguir ocupar esses espaços e dar visibilidade e voz a determinadas causas? Como que é organizada a bancada ativista? A bancada ativista já existia antes de mim, não fui eu que criei. Todo mundo acha que a bancada ativista é da Mônica, não. Eu preciso corrigir essa história. Ela nasceu quando eu ainda não a conhecia, eu estava aqui no interior, a bancada ativista nasce lá no capital, num grupo de pessoas que pensavam renovação e formulação política e também chegaram à mesma conclusão que era hora de colocar os pobres, enfim, os ativistas, quem estava fazendo política no asfalto nos lugares de decisão e resolveram apoiar candidaturas. Aí, em 2016, apoiaram 8 candidaturas independentes, elegeram Sâmia Bonfim pela pauta feminista. Sâmia seguiu aí, temos muito orgulho de Sâmia, minha amiga, inclusive, mas aí depois a bancada ativista chegou à conclusão que as nossas forças de trabalho ia nos levar a uma renovação política muito lenta. Se a gente elegesse um a cada eleição, ia demorar muito até que a gente tivesse toda a diversidade de assuntos não debatidos na política institucional representadas. E aí esses malucos do Caio, Pedro Teles, enfim, Caio Tendolini, chegaram para mim e para 15, olha, nós éramos 15. Para 15 ativistas, ele falou assim: vocês topam sair juntos? A gente ajuda vocês a arrecadar dinheiro pela internet, porque a gente conhece o pessoal do Pimp My Carroça, do Catarse, é uma galera que tem prática nisso, a gente coloca para trabalhar para vocês. A gente tem vários amigos advogados, a gente coloca para trabalhar para vocês. Eu faço a prestação de contas e etc. Cuido do seu filho. Pedro Teles aqui é ótimo para cuidar de criança, meu filho era pequeno. Topa aí, saiu os 15, porque são 15 pautas diferentes, 15 perfis diferentes, e o justo é colocar todo mundo de uma vez, não tem condições de eleger todo mundo. E aí 15 malucos toparam, 15 malucos toparam essa maluquice, também porque emocionalmente é reconfortante pra gente, porque a gente reconhece no outro a importância da sua causa, da luta que traz, mas também porque é reconfortante, sabe? Não ir para esse lugar sozinha. Não ter essa responsabilidade sozinha, não ter a minha intimidade devastada sozinha, ter a Raquel, a Anne, outras mães, entendendo o que isso é o impacto na vida da minha criança, do meu filho, dividindo uma angústia ali na insegurança. Nós éramos 15 no início, quando a candidatura começou, por várias questões que acidentalmente fizeram a gente chegar no dia de registrar a candidatura em 9. A gente brigou, é importante falar que a gente briga, a gente é diferente, a gente não se conhecia, então parte do grupo brigou com parte do grupo. Alguns partidos não deixaram os seus militantes entrarem, né? A gente tem mais que um partido, a gente tem 3 partidos na bancada ativista, pessoal que é o meu e que emprestou a legenda para os outros. Tem a Rede e tem o PDT na bancada ativista. Outros partidos não deixaram, outros partidos de esquerda não deixaram os seus militantes compor e pediram para eles se retirarem da candidatura coletiva. E aí, por diversos motivos, os 15 se transformaram em 9, justamente no dia que a gente foi registrar a candidatura, e foi por isso que virou 50.900, e saímos em 9 resistentes, combatentes, que hoje são muito amigos, que continuamos divergindo, a divergência é legalizada dentro do mandato, a gente acha super saudável divergir, é importante que a gente aprenda um com os outros, mas a bancada ativista foi a zebra, eu considero a zebra da eleição de 2018, nem a gente sabia que a gente ia ganhar, a gente fez porque a gente julgava importante, porque a gente achava que ia ecoar, que a gente achava que ia inspirar um monte de gente a avançar nessa crítica dessa coisa que eu estava falando aqui, que a gente sabe que precisa mudar alguma coisa na democracia, mas ninguém sabe exatamente o que é. Então, a nossa candidatura coletiva colocava também essa discussão da destruição da pessoalidade, do mito do guru, do político forte que tem todas as respostas, jogava para mais participação, para mais política e etc. E aí a gente chegou, mas a gente achava que a gente ia ter 12, 15 mil, e arregaçando. Desculpa o palavrão, mas para quem a gente é, entendeu? Com o dinheiro que a gente tinha, com a estrutura precária de campanha, nenhum dos nossos consegue historicamente superar 10 mil votos, entendeu? Quem faz 30, 40 mil votos são aqueles coronéis dos interiores que colocam toda a máquina pública da sua prefeitura, da sua fazenda para trabalhar.
E aí, quando abriu a urna, assim, nos 2 primeiros minutos, na primeira parcial, a gente já estava com 12 mil votos, e a gente atingiu 150 mil votos no total. Fomos a 10ª eleição, a 10ª candidatura mais votada no estado, e eu, a segunda mulher mais votada dessa eleição, e a terceira negra eleita na história de São Paulo. Nossa, fez Para ver história, como hein, nós Mônica? temos. Parabéns. É muito impressionante, né, André? Muito, para ver como é a desigualdade nesse país, né? A primeira negra da história na Lespe, é isso ou não? Porque tinha nesse Terceira. mandato. A terceira, verdade. Em Terceira. 2018. Não, é absolutamente normal que dentro de um grupo político ou dentro de um projeto de mídia tenha briga, não tem nada a ver com questão de amizade, as pessoas têm que brigar, porque é do dissenso que nasce o consenso. Eu queria primeiro te parabenizar, porque a bancada ativista é um exemplo de política, isso é política. É assim que você catalisa conflitos, senão é o arbítrio. Não pode silenciar ninguém, a gente aprendeu nessa organização que onde não há espaço para divergência, há silenciamento. E a gente não pode silenciar ninguém, até porque nós viemos de lugares muito diferentes. Eu não faço a mínima ideia do que é ser indígena, de como vive a população indígena. Portanto, quando eu elaboro uma política pública, eu elaboro a partir do meu conhecimento de realidade, a partir de um contexto urbano, a partir de um contexto que é a somatória da minha cultura. Então, se a Shirley não tem a possibilidade de brigar comigo, de me peitar, a gente está silenciando a luta dos indígenas. A mesma coisa é o que é ter uma mulher trans, negra, que foi prostituta dentro do mandato. A gente não faz a mínima ideia do que é viver sob a pele da Érica. A gente não faz a mínima ideia do que é ser morador da Brasilândia, no momento em que mais morre é lá, na capital de São Paulo. E a gente tem o Jesus. Então, a divergência... E olha, a gente não está falando de brigas de ego, porque a gente não está competindo entre nós, dentro da bancada ativista. A gente não está competindo entre nós porque o mandato é nosso, e o resultado final é de todo mundo. A gente está pedagogizando um para o outro, onde é que as nossas vontades esbarram e se torna uma violência para o outro, para mediação de conflitos. A bancada ativista é um microparlamento, é o que deveria ser. Então, a gente abre espaço mesmo para que as pessoas possam falar, elaborar. Toda vez que alguém está machucado, ou que alguém discorda, ou que a gente vê algum problema, a gente separa a briga e perde tempo na briga e elabora sobre a questão, até que todo mundo fique satisfeito, porque deixar alguém satisfeito não significa satisfazer essa pessoa especificamente, mas é deixar de violentar toda uma camada da população na elaboração de uma política pública. Não é um ataque pessoal quando existe algum tipo de silenciamento, né? De todo um grupo, né, Mônica? Sim, o grupo de onde ele vem. Eu queria só compor, porque assim, hoje a direita usa muito essa coisa do apolítico. O sujeito que é a nova política, o sujeito que é de fora da política, daí vem um empresário, toda hora eleição eles inventam um empresário. Aqui em Campinas estão falando do dono da Wizard, que pode ser candidato a prefeito. Então, eles vêm com essa coisa de que cortar cargo, meia dúzia de cargo, isso que é política pública justa, porque os políticos custam muito caro, e, na verdade, isso é cascata, né? Porque a gente sabe os benefícios que parte das elites tem e de que grupos privilegiados têm dentro do Estado. E a bancada ativista, como é que funciona a questão dos recursos? Porque se é um mandato coletivo, o salário, essas coisas, como é que é distribuído? O custo? Porque eu acho que eu já vi alguma coisa sobre isso. Tá, não existe apolítico, a nossa vida é política, é muito importante que a gente aceite, assume e comece a participar dela, porque nós somos diferentes, a gente tem que aprender a conviver nas diferenças. Quando você traz alguém que não está disposto a mediar o conflito e você transfere para esse perfil, tem que ser empresário e etc., você tem que tomar cuidado. É diferente de você conseguir conhecer a economia para administrar os recursos públicos e aí compartilhar riqueza, acessibilizar os vulneráveis, distribuir um bem-estar social, de você transformar o Estado, que é o que está acontecendo no Brasil, um balcão de negócio dos interesses do mercado. Esses perfis gestores, como o governador de Minas Gerais, como o governador do Estado de São Paulo, João Dória, e etc., eles atendem, sim, interesses escusos, só que de uma camada, a camada do mercado. Tanto é que Dória mandou, depois de muito debate na Assembleia Legislativa, agora a gente está votando
um projeto farto em benefícios fiscais, perdão de dívidas de empresa, não pagamento de impostos, etc., e nada de transferência de dinheiro público para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, Dória entende perfeitamente que é preciso salvar empresas, mas não prevê que essas empresas estejam obrigadas a salvar empregos, e ele também não tem nenhuma política de transferência de renda, de merenda, de renda básica, de socorro às mulheres vítimas de violência, população de rua, não tem nenhuma linha sobre isso, e é muito difícil avançar. Então, é importante dizer isso. Ser apolítico é perigoso, e achar que empresário vai poder salvar a vida de todo mundo, não vai, porque ele vai salvar empresas, as pessoas não são empresas. Por isso, mais uma vez, valorizar a divergência. Salário para políticos. Salário para políticos é uma demanda histórica da classe trabalhadora. Para que eu, como mãe, me dedique integralmente ao trabalho, eu preciso poder pagar o meu aluguel, comprar comida para o meu filho e etc. É diferente de privilégios. Eu fui a favor, por exemplo, do corte do meu salário que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, porque eu acho que os deputados ganham demais. E não ia fazer diferença na minha vida pessoal, porque a bancada ativista nunca deixou eu ficar nem com 50% do meu salário. Então, não ia, é preciso dizer. A gente fez um esquema na bancada ativista, um acordo entre nós, que todos nós ganharíamos mais ou menos igual, muito próximo. Todos os co-deputados e os assessores ganham o mesmo salário, que é o salário disponibilizado ali pela Assembleia Legislativa, entre 6 e 8 mil reais. Por isso que eu falo mais ou menos, porque a Assembleia Legislativa tem os cargos predispostos que a gente não pôde alterar. A gente se virou com as possibilidades que a Assembleia Legislativa oferecia. E eu fico, para mim, um valor mais ou menos também parecido com todo mundo. A gente só adicionou para mim uma cuidadora integral para o meu filho, porque a gente entendeu que eu precisava estar... A minha vida é muito dura, porque eu sou porta-voz de muitas causas. Então, eu estou o tempo todo assim, quando eu acho que acabou alguma coisa na minha prioridade, a Shirley está me ligando, porque numa aldeia está com problema e ela precisa que eu ligue para um secretário, e o secretário não vai atender a ela, mas vai entender a deputada Mônica. E o Fernando, que está... Então, a gente entendeu que eu precisava de um reforço por ser mãe solo. E eu precisava de um reforço para ficar tranquila, que são os cuidados do meu filho. E a gente coletivizou esse custo adicional para que meu filho tivesse cuidados integrais, para que eu pudesse trabalhar. Então, eu ganho um pouquinho mais que os outros co-deputados, mas é para entender também que o meu trabalho é diferente, porque eu tenho uma condição social diferente, que é a maternidade solo, mas não chega nem a ser perto dos 50% do salário dos deputados. Os outros 50% que caía na minha conta, a gente chama de recurso coletivo, e esse recurso coletivo a gente usa para fazer política coletivamente. A gente reformou nosso gabinete e a Assembleia Legislativa não dispõe computadores, esse tipo de coisa. Então, a gente comprou mesa, cadeira, computadores, tudo com esse recurso coletivo. Deslocamento, viagens, eu tenho alguns benefícios que eles não têm, porque o meu CPF como deputada, por exemplo, passagem aérea, e aí quando eles vão fazer políticas de interesse do mandato e a Assembleia Legislativa não cobre, a gente usa esse recurso do restante do meu salário para que os outros co-deputados consigam ter acesso aos mesmos recursos que eu tenho. Então, é assim que a gente se ajustou financeiramente, já desde o início, impondo para mim um salário bem menor do que é o salário do deputado, 25 mil, aqui no estado de São Paulo, um salário bem menor para mim, e a gente tenta coletivizar o resto do recurso, mas para aplicar a política, não para aplicar para a nossa vida pessoal, porque particularmente todos nós ganhávamos menos, mas a gente também entende que é necessário também não ter nenhum pudor. A gente acha que o valor que é disponibilizado para os assessores da Alesp é suficientemente bom para garantir uma vida tranquila para todos nós, e é assim que a gente está vivendo. É 8 mil, mais ou menos, assim, para ser bem transparente.